Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original do Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 144 e vamos ler 1 Reis, capítulo 2, 2 Crônicas, capítulo 2 e 3, ou seja, 3 capítulos hoje, e também vamos rezar um quarto capítulo super especial. Vamos rezar o Salmo 62. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal para você se tornar um inscrito. Isso seria fenomenal. É o dia 144 e vamos ler 1 Reis, capítulo 2, 2 Crônicas, capítulos 2 e 3 e rezar o Salmo 62. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Testamento de Davi. Estando prestes a morrer, Davi fez estas recomendações a seu filho Salomão. Vou seguir o caminho de todos. Coragem, sê valente. Guarda as ordens do Senhor teu Deus, andando por seus caminhos, guardando seus preceitos, mandatos, decretos e normas, como estão escritos na lei de Moisés, para que sejas bem-sucedido em todos os teus empreendimentos, por onde fores, para que o Senhor cumpra a promessa que me fez. Se teus filhos souberem comportar-se, agindo sinceramente de acordo comigo, com todo o coração e com toda a alma, não faltará um descendente teu no trono de Israel. Tu sabes o que me fez Joabe, filho de Sarvia, o que fez aos generais israelitas, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os assassinou, vingando em tempo de paz o sangue derramado na guerra, sangue que manchou meu uniforme e minhas sandálias. Faz o que tua prudência te ordenar. Não permitas que seu cabelo branco passe ao outro mundo em paz. Ao contrário, perdoa a vida aos filhos do Gaaladita Berzelai. Conta-os entre teus comensais, porque também eles me socorreram quando eu fugia de teu irmão Absalão. Tens também Semei, filho de Gera, benjaminita de Baurim. Ele me amaldiçoou cruelmente quando me dirigia a Maanaim. Depois desceu ao Jordão para me receber, e eu lhe jurei pelo Senhor que não o mataria à espada. Mas agora não o deixes impune. És inteligente e sabes o que fazer com ele, para que seu cabelo branco passe para o outro mundo manchado de sangue. Davi foi reunir-se com seus antepassados e foi enterrado na cidade de Davi. Reinou em Israel 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão reinou em seu lugar, e seu reino se consolidou. Salomão e seus inimigos. Adonias, filho de Agite, foi ver Betsabeia, mãe de Salomão. Ela perguntou-lhe: Vens como amigo? Respondeu: Sim. E acrescentou: Preciso dizer-te uma coisa. Betsabeia respondeu: Podes falar. Adonias então disse: Sabes que a coroa me pertencia, e todo Israel esperava ver-me rei. Porém a coroa fugiu de mim e foi para meu irmão, pois o Senhor a havia destinado a ele. Agora vou pedir-te um favor, não o negues. Ela lhe disse: Fala. Adonias pediu: Por favor, dize ao rei Salomão que me dê a sunamita Abissag por esposa. Espero que ele não o negue. Betsabeia respondeu: Está bem, falarei disso ao rei. Betsabeia foi ao rei Salomão para lhe falar de Adonias. O rei se levantou para recebê-la, fazendo-lhe uma reverência. Depois sentou-se no trono, mandou pôr um trono para sua mãe, e Betsabeia sentou-se à sua direita. Betsabeia lhe falou: Vou pedir-te um pequeno favor, não o negues. O rei respondeu: Mãe, podes pedir, não te negarei. Ela continuou: Dá a sunamita Abissag como esposa a teu irmão Adonias. Mas o rei Salomão respondeu: Por que pedes a sunamita Abissag para Adonias? Podias pedir para ele a coroa? Porque é meu irmão mais velho que eu, e tem do seu lado o sacerdote Abiatar e Joabe, filho de Sarvia. Depois jurou pelo Senhor: Que Deus me castigue se Adonias, ao pedir isso, não atentou contra a própria vida. Pelo Senhor, que me sentou firmemente no trono de meu pai Davi e me deu uma dinastia como lhe havia prometido. Juro que hoje Adonias morrerá.
O rei deu uma ordem e Banaías, filho de Joiada, matou Adonias. O rei disse ao sacerdote Abiatar: Vai para Anatote, para tuas terras. Mereces a morte, mas hoje não vou matar-te, pois carregaste a arca do Senhor diante de meu pai Davi e o acompanhaste em suas tribulações. Assim, Salomão destituiu Abiatar de sua função sacerdotal, cumprindo a profecia do Senhor contra a família de Eli, em Silo. Quando essas notícias chegaram a Joabe, que havia passado ao partido de Adonias, apesar de não ter sido do partido de Absalão, ele foi refugiar-se no santuário do Senhor, agarrando-se às saliências do altar. Porém, quando avisaram o rei Salomão que Joabe se refugiara no santuário do Senhor e que estava junto ao altar, Salomão lhe enviou esta mensagem: O que tens para refugiar-te junto do altar? Joabe respondeu: Tive medo e busquei asilo junto ao Senhor. Então Salomão ordenou a Banaías, filho de Joiada: Vai matá-lo. Banaías entrou no santuário do Senhor e disse a Joabe: O rei ordenou que saias. Joabe respondeu: Não, eu quero morrer aqui. Banaías levou a resposta de Joabe ao rei, e o rei ordenou: Faz o que ele diz, mata-o e enterra-o. Assim tirarás de cima de mim e de minha família o sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor faça recair o sangue dele sobre sua cabeça por ter matado 2 homens mais honrados e melhores do que ele, assassinando-os sem que meu pai Davi o soubesse: o general israelita Abner, filho de Ner, e o general judeu Amasa, filho de Jeter. O sangue desses homens caia sobre Joabe e sua descendência para sempre. E a paz do Senhor esteja sempre com Davi e seus descendentes, sua casa e seu trono. Banaías, filho de Joiada, foi e matou Joabe. Depois o enterrou em suas posses no deserto. O rei pôs Banaías, filho de Joiada, à frente do exército, em substituição a Joabe, e deu ao sacerdote Sadoc o posto de Abiatar. O rei mandou chamar Semei e lhe disse: Constrói para ti uma casa em Jerusalém e fica aí, sem sair para lugar algum. No dia em que saíres e atravessares a torrente Cedron, podes ter certeza de que morrerás, e tu serás responsável. Semei respondeu: Está bem, este servidor fará o que vossa majestade ordena. Semei viveu em Jerusalém muito tempo. Mas 3 anos depois, 2 escravos seus escaparam e passaram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Avisaram Semei: Teus escravos estão em Gate. Então Semei selou o burro e foi a Aquis em Gate à procura dos escravos. Foi a Gate e os trouxe de lá. Mas informaram a Salomão que Semei tinha ido a Gate e voltado. O rei mandou chamá-lo e disse-lhe: Não te fiz jurar pelo Senhor, avisando-te que no dia em que saísses e fosses a qualquer lugar, poderias estar certo de que morrerias? Tu me disseste que estavas de acordo. Por que não cumpriste o que juraste pelo Senhor e pela ordem que te dei? Depois acrescentou: Tu conheces todo o mal que fizeste a meu pai Davi. Que o Senhor faça tua maldade recair sobre ti. Mas bendito o rei Salomão, e o trono de Davi permaneça diante do Senhor para sempre. Então o rei deu ordens a Banaías, filho de Joiada, que se aproximou e matou Semei. Assim o reino se consolidou nas mãos de Salomão. O segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Aliança com Hiram de Tiro. Salomão decidiu construir um templo em honra do Senhor e um palácio real. Recrutou 70.000 carregadores e 8.000 talhadores, e pôs à frente deles 3.600 capatazes. Depois enviou esta mensagem a Hiram, rei de Tiro: Há tempos enviaste a meu pai Davi madeira de cedro para que construísse um palácio para morar. Vê, eu penso em construir agora um templo em honra do Senhor meu Deus, para consagrá-lo a ele, queimar incenso perfumado em sua presença, ter sempre os pães apresentados, oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, dos sábados, do começo do mês e das solenidades do Senhor nosso Deus. Assim se fará sempre em Israel. O templo que irei construir deve ser grande, pois o nosso Deus é o maior dos deuses. Quem se atreverá a construir-lhe um templo, quando o céu e o mais alto do céu são pequenos para contê-lo? E quem sou eu para lhe construir um templo, ainda que seja somente para queimar incenso em sua presença? De qualquer modo,
envia-me um homem que domine a arte de trabalhar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o escarlate, o carmesim, a púrpura e que saiba gravar. Trabalhará com os artesãos que meu pai Davi preparou e que estão à minha disposição em Judá e Jerusalém. Envia-me também madeira de cedro, cipreste e sândalo do Líbano. Eu sei que teus servidores são peritos em cortar árvores do Líbano. Meus escravos irão com os teus para preparar-me grande quantidade de madeira, porque o templo que irei construir será grande e magnífico. Darei aos cortadores, para sua manutenção, 20.000 medidas de trigo, 20.000 medidas de cevada, 20.000 cântaros de vinho e 20.000 de azeite. Hiram, rei de Tiro, respondeu por escrito a Salomão: O Senhor te fez rei do seu povo porque o ama muito. E acrescentava: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez o céu e a terra, por ter dado ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e inteligência, disposto a construir um templo ao Senhor e um palácio real. Eu te envio Hiram-Abi, homem perito e inteligente, filho de mãe danita e de pai fenício. Ele sabe trabalhar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a pedra, a madeira, a púrpura vermelha e violeta, o carmesim, o linho e fazer todo tipo de gravação. Realizará todos os projetos que lhe confiarem em colaboração com teus artesãos e com os de teu pai Davi, meu senhor. Envia a teus servidores o trigo, a cevada, o vinho e o azeite de que falas. Nós cortaremos todas as árvores do Líbano de que necessitas, e as enviaremos em balsas a Jafa, por via marítima, e tu te encarregarás de transportá-las a Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os migrantes que se encontravam em território israelita, recenseamento posterior ao que fez seu pai Davi. Eram 153.600. Destinou 60.000 como carregadores, 80.000 como talhadores na montanha e 3.600 como capatazes à frente do pessoal. Capítulo 3. Construção do Templo. Salomão começou a construir o Templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, no lugar que este havia preparado, na eira do Jebuseu Ornã. Começou a construir no 2º mês do 4º ano do seu reinado. Salomão determinou a planta do templo: 30 metros de comprimento, no antigo padrão, e 10 de largura. O vestíbulo, diante da nave do templo, ocupava 10 metros de largura do edifício e tinha 5 metros de profundidade, com 10 de altura. Revestiu-o por dentro de ouro puro. Recobriu a nave principal com madeira de cipreste e adornou-a com palmeiras e correntinhas engastadas em ouro fino. Adornou o templo com pedras preciosas e com ouro autêntico de Parvaim. Também revestiu de ouro a nave, as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e fez relevos de querubins nas paredes. Depois fez a Câmara do Santíssimo. Ocupava 10 metros de largura do edifício e tinha 10 de profundidade. Ele a recobriu com 20 toneladas e meia de ouro fino. Os cravos, que eram de ouro, pesavam meio quilo cada um. Revestiu de ouro as salas superiores. Para a Câmara do Santíssimo, recomendou aos escultores 2 querubins, recobrindo-os de ouro. As asas dos querubins tinham 10 metros. Uma asa do primeiro, de 2,5 metros, tocava a parede interna do edifício. A outra, também de 2,5 metros, tocava o segundo querubim. Uma asa do segundo querubim, de 2,5 metros, tocava a parede do outro lado, e a outra asa de 2,5 metros chegava até uma asa do primeiro querubim. No total, as asas estendidas dos querubins tinham 10 metros. Estavam de pé, olhando para dentro. Fez a cortina de púrpura violeta, escarlate, carmesim e linho, com querubins bordados. Diante da nave, pôs 2 colunas de 17,5 metros de altura, rematadas com um capitel de 2,5 metros. Fez grinaldas em forma de colar e as pôs nos capitéis. Fez também 100 romãs e as pôs nas grinaldas. Ergueu as colunas à entrada do templo, uma à direita e outra à esquerda. Chamou a da direita Firme e a da esquerda Forte. Salmo 62. Só em Deus está o descanso, minha alma, dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, minha salvação, minha fortaleza, não vacilarei.
Até quando arremetereis todos juntos contra um homem, para derrubá-lo como parede que cede, ou muro prestes a ruir? Só pensam em derrubar-me de minha altura. Agrada-lhes a mentira. Com a boca bendizem, por dentro amaldiçoam. Só em Deus descansa minha alma. Dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha, minha salvação, minha fortaleza. Não vacilarei. Em Deus está minha salvação e minha glória. Minha rocha firme, meu refúgio está em Deus. Vós confiais sempre nele. Desafogai-vos com ele, pois ele é nosso refúgio. Apenas um sopro são os plebeus. Mentira são os nobres. Todos juntos na balança subiriam mais leves que um sopro. Não confieis na opressão, não vos iludais com o roubo. Se vossa fortuna prospera, não lhe deis o coração. Uma coisa disse Deus, duas coisas escutei. O poder é de Deus. Tua, Senhor, é a lealdade. Tu pagarás a cada um segundo suas obras. Pai do céu, te louvamos e te agradecemos. Sim, Senhor Deus, a lealdade e o poder pertencem a ti, pois nos amas com um amor leal que não muda, que é constante e age continuamente em nossas vidas. Tu não és um Deus do que poderia ser, mas és um Deus que é. Não és um Deus dos sonhos, mas sim da realidade. Em tudo te louvamos, em tudo confiamos em ti. No dia de hoje, enquanto falas conosco novamente, continuamos a confiar em ti. Por favor, escuta a nossa oração e faze com que te conheçamos cada dia mais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Então, aqui estamos nós, no fim da vida de Davi. Ele já estava no fim de sua vida ontem, no capítulo 1, mas hoje vimos suas últimas palavras, né? As recomendações que ele passou a seu filho Salomão. E... nossa, tem algumas coisas para se prestar atenção aqui. Uma é que as últimas palavras de Davi são basicamente: ei, não esquece de matar tal pessoa, ou ei, mostra clemência para aqueles ali. O que Davi está fazendo aqui? Davi está passando a sabedoria e o conhecimento que ele adquiriu da forma difícil a Salomão. Tipo, sim, Adonias se voltou contra mim e contra você. E tem muita gente que apoia ele. E algumas dessas pessoas vão tentar se aproximar de você, Salomão. Pessoas como Joabe, como Semei, que xingou e amaldiçoou Davi enquanto ele fugia de Absalão, né? Esse tipo de pessoa. E Davi está dizendo: agora é o seu dever, Salomão, lidar com essas pessoas de uma maneira justa depois que eu partir. Então tem isso. E depois o resto do capítulo 2 é basicamente Salomão tentando exercer essa justiça que seu pai o aconselhou a fazer. Mas o que eu acho muito importante aqui é que Davi, em seu último dia de vida, ou pelo menos na sua última conversa com Salomão, ele o aconselha. E eu já ouvi falar que quando se trata de criar uma criança, elas normalmente prestam mais atenção no exemplo que passamos do que nos nossos conselhos. Que elas tendem a aprender mais com o nosso exemplo do que com o que dizemos a elas. E Davi fala para Salomão: olha, siga o Senhor. Guarde seus mandamentos, seus preceitos, decretos e normas, que é um excelente conselho, é ótimo. Porém, a vida de Davi foi... Sim, ele guardou os mandamentos de Deus. Ele os quebrou algumas vezes, é verdade, sim, mas ele se arrependeu, e por isso ele é um homem que agrada ao Senhor. Mas o que Salomão sabia sobre seu pai? Ele sabia que seu pai, como eu já mencionei várias vezes, ele era distante. Ele não estava envolvido com as questões familiares, e que o coração dele, por mais que de muitas formas pertencia ao Senhor, ele ficava dividido. Então sim, ótimo conselho. Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças. Sim, muito importante. Seja forte, coragem, ser homem. Sensacional, todas essas coisas são ótimas. Porém, o exemplo que Davi passou foi de um coração dividido. E de novo, reconhecemos que Davi era um homem temente a Deus. Porém, ele não necessariamente passava essa imagem para sua família. Ele não, podemos dizer, ele não orientou nem disciplinou seus filhos. Em outras palavras, ele não foi um pai para os seus filhos. Ele era bem ausente e distante, como já comentamos, e o que vamos ver nos próximos capítulos é que Salomão vai seguir mais o exemplo que o pai dele passou do que os conselhos. E isso é bem importante destacar. Então tenham isso em mente conforme avançamos nos próximos dias. Depois tivemos também essa parte do... Cara, essa parte é marcante, em que Adonias vai até Betsabeia e diz: eu preciso de um favorzinho. Eu queria que você pedisse ao rei Salomão que me desse a sunamita Abissag como esposa. E tem algumas coisas para destacar aqui, porque, primeiro,
isso não é um favorzinho. Não é nem um pouco. Pensa, por que Adonias iria querer ter como esposa essa mulher em específica? Bom, porque ela era uma das concubinas do rei Davi. Agora, de novo, as escrituras deixam bem claro que Davi não teve relações sexuais com elas. Porém, tem uma jogada de poder aqui. Se trata de outra jogada de poder de Adonias. Se eu fizer minha esposa uma das concubinas do meu pai, o rei, então... Ou seja, temos novamente Adonias, uma última tentativa de Adonias de conspirar para usurpar o trono de seu irmão. Eu já li artigos dizendo que Betsabeia claramente saberia disso, que ela iria até o rei Salomão, falaria isso, já sabendo qual seria a reação dele, porque ela sabe, ela já demonstrou saber como as coisas funcionam na corte real. Ela sabe com quem falar, ela conspirou com o profeta Natã para ter certeza de que seu filho seria o próximo rei. Então, ela vai até Salomão porque ela sabe que o rei deveria saber que Adonias ainda conspirava contra ele. Então, por estar escrito de forma simples, assim, olhando pela superfície, pode parecer tipo, eu acho que ela só foi fazer esse favor para Adonias, meio que cega ou de forma ignorante para esse plano, para esse golpe. Mas é muito improvável que seja isso. É bem mais provável que ela pegou e disse, você acha que eu vou fazer o trabalho sujo por você? Que eu vou lá pedir isso ao rei? Eu vou sim lá, para ele ver o que você está tramando. Agora, tem uma coisa que eu acho muito importante prestar atenção. Que no capítulo anterior, quando Betsabeia foi até Davi, o seu marido, ela se curvou, ela se prostrou a ele, então se levantou quando ele pediu que ela se levantasse. Agora, quando Betsabeia vai até seu filho como rei, algo muito diferente acontece. Ele se levanta e ele se curva a ela. Daí ele se senta no trono e coloca um trono para sua mãe, e ela se senta à sua direita. E a razão por trás disso é que, no mundo antigo, quem é a rainha? Nos reinos antigos, quem seria a rainha? A rainha não seria a esposa do rei, porque um rei poderia ter muitas esposas. A rainha era a mãe do rei, porque o rei só tem uma mãe. Ele tem muitas esposas, mas apenas uma mãe. E por isso a mãe do rei seria a rainha. Quando Betsabeia vai até Davi, ela faz uma reverência. Quando ela vai até Davi, ela se curva. Mas quando ela vai até seu filho, o rei se levanta e faz uma reverência, e a coloca à sua direita. E isso é importante porque essa função é chamada de Gebirá, rainha-mãe em hebreu. E o que acontece é que no Novo Testamento, às vezes as pessoas perguntam por que nós veneramos Maria. Bom, nós a veneramos por diversas razões, mas uma delas é porque o Senhor escolheu esse modelo de reino no Antigo Testamento. E a igreja, o novo reino, na terra e no céu também, foi criada para ser o cumprimento do antigo reino de Israel. Então temos um rei e uma rainha, que é a mãe do rei. No novo reino, quem é o rei? O rei eterno é Jesus Cristo. Ele é o cumprimento. É por isso que Crônicas trata Davi como uma prefiguração. Salomão também, ele vai construir o templo, né? Por isso que lemos os capítulos 2 e 3 de 2 Crônicas hoje. Mas ele tem uma mãe. E essa mãe é a rainha. E vemos isso em Apocalipse capítulo 12, onde João olha para o céu e vê uma mulher vestida com o sol, com a lua a seus pés e uma coroa com 12 estrelas em volta da sua cabeça. E o que a igreja acredita é que essa visão de João, no capítulo 12, é a visão da mãe rainha. Agora, obviamente, a rainha não está à mesma altura, não tem a mesma autoridade do rei, de maneira nenhuma. Absolutamente não, porque o nosso rei é Jesus Cristo, o próprio Deus, e Maria é apenas humana. Porém, assim como vemos Salomão se levantar para receber sua mãe, para receber a mãe rainha, faz uma reverência e a coloca sentada à sua direita, esse respeito se mantém no novo reino, na nova aliança, onde Maria tem um lugar de honra ao lado de Jesus, onde ele a honra como rainha. Ele não a louva, não a adora de jeito nenhum, de forma alguma, mas ele a honra. E assim como ele a honra, nós também a honramos. E eu só queria destacar essa parte porque muita gente pergunta por que vocês se importam tanto com Maria? E uma das razões é que, assim como o rei no Antigo Testamento honrava sua mãe rainha, o novo rei Jesus Cristo, o próprio Deus, nosso Senhor e Salvador, também honra sua mãe rainha. De novo, não é adorar ou louvar, é bem diferente. É honrar, é prestar honras. E é isso que fazemos. E é uma das razões pelas quais tivemos um episódio tão abençoado como esse. É uma bênção poder estar aqui vendo o desenrolar desse reino que daqui uns dias vai se dividir. Porém, enquanto isso não acontece, podemos aprender com as escolhas de Salomão. Podemos ver como ele está construindo o templo, podemos ver como ele exerce sua sabedoria. E vamos ver mais disso amanhã. Enquanto isso, vamos continuar rezando uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.